Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui e vamos lá, né? Para mais uma análise semanal, mais uma semana aí começando, beleza? Então, como eu havia dito na última, eu não vou mais trocar os pares, tá? Então, eu vou seguir analisando esses 7 ativos, beleza? E ao longo da semana a gente vai vendo aí como os pares vão evoluindo e enfim. Bom, começando aí pelo diário, o que eu tenho de visão, né? Eu tenho alguns pontos importantes que eu marquei no gráfico que eu acredito que são pontos importantes de suporte e resistência. Esse ponto aqui estava mais aqui para trás, tá? Eu só trouxe ele um pouco para frente para não ficar tão bagunçado aqui no gráfico. E foi aonde o preço segurou, beleza? Então o que eu tenho aqui ainda? Eu continuo, tá? Na minha visão, numa tendência de alta. Ó. Não foi perdida, ó. Tocou exatamente lá na continuação da trend, beleza? E o preço continua. Então eu não vou procurar venda ainda no áudio SD, para mim continua na tendência de alta, certo? Partindo aqui, ó, para o gráfico de 4 horas, olha só. A gente tem alguns pontos intermediários, né? Que eu identifiquei aqui de suporte e resistência entre esses. E a gente vê que o preço formou uma cunha, né? Na sexta. Eu realizei uma operação aqui no áudio SD, eu até postei lá no meu Instagram. Então quem não acompanha o Instagram depois cola lá. O preço veio, ó, fez o segundo toque, eu tracei a linha. Ele deu o terceiro toque, não quis pegar, aguardei o reteste e fiz a operação aqui, beleza? Então a gente tem ainda a continuação dessa tendência de alta após o rompimento dessa cunha. Então o que eu espero para a semana? Que o preço continue em movimento de alta, tá? Então a gente pode abrir com gap de alta, enfim. O que eu vou aguardar aqui é o preço retornar nessas regiões que eu me identifiquei, nesses levels intermediários aqui, ou até mesmo em retestar esse nível principal aqui. Essas linhas verdes são níveis que eu identifico lá no gráfico de 1 hora, tá? Então só para vocês entenderem aqui um pouco da análise. Então são pontos que eu identifico de valor no gráfico de 1 hora. Então se o preço volta numa região dessa e começa a deixar rejeições, eu entendo que o preço pode continuar o movimento de alta e eu entro numa operação. Beleza? Se a gente for usar a FIBA aqui para calcular a possibilidade de retração do preço, a gente vê que está bem próximo aqui, ó, dessa área. Então eu tenho todo esse vão aqui para aguardar a retração do preço e continuar o movimento de alta, beleza? Então áudio SD para a semana alta, beleza? CAD JPY, mesma coisa, galera. Olha só, preço vem no movimento de alta, não perdeu o fundo, tá? Então a gente continua aqui, ó, com a trend, tá? Se quiser pegar o movimento anterior, foi esse, ó. Houve um falso rompimento, lateralizou e foi embora. Por isso a necessidade de a gente esperar a confirmação, tá? Então, beleza. Continuando aqui no movimento de alta, no gráfico de 4 horas eu não tenho muita referência nesse ponto, porque se eu for trazer o gráfico aqui bem para trás, ó, eu não tenho muita referência de ponto importante de suporte e resistência aqui não. Então, estou meio às escuras aqui, né? Por enquanto ele vai ainda desenhar o movimento. Mas pensando no movimento de alta, que é o movimento atual do mercado, eu vou aguardar a retração do preço nessa região, beleza? Lá no gráfico de 1 hora, a gente viu a última pernada que o preço deu, tá? Aqui a gente tem uma cunha, e essa retração aqui, ela pode acontecer nesses níveis aqui, ó, tá? Então eu vou aguardar o preço, ver como ele vai trabalhar, se ele vai vir retestar esses topos aqui que foram rompidos, para continuar o movimento de alta. Melhor possibilidade de entrada nessa zona roxa aqui, né? Que é um nível ali do diário, beleza? Euro USD no diário, a gente também viu o preço tocar na linha de tendência, tá? Ó. Falso rompimento e voltou, beleza? Tem muita gente que opera rompimento, tá aí o motivo que eu não gosto de operar rompimento, beleza? Então, ó, se liguem, se tivesse vendido aqui, teria vendido na cara do gol. Ali aqui o que a gente tem são os pontos interessantes de suporte e resistência no diário.
E lá no gráfico de 4 horas, olha só, uma situação interessante. A gente tinha aqui, ó, uma cunha, ela foi rompida, certo? Bem no teste desse nível maior aqui, então aqui daria para ter feito uma entrada. O que eu vou aguardar aqui essa semana? Se a gente olhar aqui no diário, ele perdeu esse nível de suporte, né? Isso pode indicar para mim o início da reversão para essa tendência, dia que é de alta. Então eu vou aguardar o preço trabalhar aqui nessa região. Se ele começar a deixar fraqueza de movimento, e isso em gráficos, em tempo gráfico maior, 4 horas, eu vou pensar em vender esse cara, tá? Mas como a tendência ainda maior ela é de alta, eu tenho algumas possibilidades também para o preço continuar essa tendência de alta. Então, indo aqui para o gráfico de 1 hora, a gente consegue ver melhor, né, o canal rompido, tem alguns níveis intermediários aqui de 4 horas e aqui o nível de 1 hora, que foi a última subida do preço. Se a gente for pegar aqui o último ponto, né, notem que aqui, ó, essa zona é uma zona interessante para ele buscar um pullback, continuar um movimento de alta e deixando um padrão, ombro, cabeça, ombro invertido, beleza? Lá no diário, ó, aqui a gente tem também esse ombro, cabeça, ombro, e ela foi rompida. Por isso que eu quero aguardar o teste da região para ver como que o preço vai trabalhar, tá? Mas se ele abrir o mercado e voltar nessa região, ele ainda não buscou esse reteste aqui. Então eu tenho condição de fazer uma compra, né, seguindo a tendência até lá. E aí eu posso sair da operação ou proteger, enfim. A gente está falando de um espaço aqui de 700 pontos aproximadamente. O stop aqui vai ser muito curto, né? Então, digamos que eu pegue nessa região, um stopzinho aqui vai ser menos de... São 100 e poucos pontinhos, quer ver? Vamos dar uma olhadinha. 100 pontinhos de stop, tá? Se o preço começar a trabalhar nessa região e não tiver força para descer, beleza? Então, Euro USD, duas possibilidades. Ou a gente vai conseguir enxergar uma compra aqui, tá? Ou ele vai chegar nessa região, trabalhar e voltar tudo e continuar o movimento de baixa, cumprindo aí a figura ombro, cabeça, ombro do diário. GBP e EN, esse cara aqui também continua no movimento de alta, tá? Tá num ponto decisivo agora no diário, ele tá testando essa região aqui importante de topo, tá? Então tem uma resistência aqui. No gráfico lá de 4 horas eu identifiquei alguns pontos, né? Possibilidade dele retrair e testar. Então aqui a gente tem uma zona importante no gráfico de 4 horas, a gente está no canal de alta, tá bem claro aqui. Só diminuir isso, pronto. Então a gente está no canal de alta. Se está no canal de alta, a gente vai procurar compras, beleza? No gráfico aqui de 1 hora, essa última puxada aqui, ó, ainda não teve uma retração adequada, né? Até porque isso foi efeito de notícia. Pode ser que nem aconteça, mas pensando sempre na retração e nos melhores pontos, olha só, eu tenho alguns pontos aqui. Então, esse ponto aqui, ó, de 4 horas, ele acaba não se tornando tão interessante para mim. Já esses topos aqui, né, que foram rompidos e agora vão virar suporte, já fica mais interessante. Então, algo mais próximo dessa linha, tá? Para me procurar entradas de compra. Não farei venda aqui, não vou operar contra a tendência, não tem nenhuma indicação ainda de venda aqui para mim, beleza? NZD/USD no diário, o que a gente tem aqui também? Olha só, o preço veio seguindo a tendência aqui de alta, muito clara, não perdeu, beleza? Ele tá lateral nessa região aqui, ele não rompeu aqui esse fundo, né? E assim mesmo ainda teria esse para eu considerar uma mudança de tendência, e aí sim ele vir retestar e continuar o movimento. Então, para mim, continua na tendência de alta. No gráfico de 4 horas não tenho muita referência aqui de níveis importantes, suporte e resistência, até mesmo por conta da lateralização, não tem muito o que fazer, tá? Então aqui para mim continua sendo compra. Gráfico de 1 hora a gente vai pegar aqui, ó, essa zona aqui dos 0,71,475, 0,71,500, foi aonde o preço bateu muito e voltou, tá? Então, ele tá nesse rangezinho aqui. Qualquer coisa nessa região aqui é possível de se operar comprado, beleza? Pensando no último movimento, calculando a retração. Ó, essa retração foi o último topo rompido, ela está ainda um pouco longe da retração de 50, do nível de 50.
Então talvez não seja um ponto tão interessante assim para procurar uma entrada. Aí agora, logo abaixo aqui, a gente tem um nívelzinho também, o topozinho que foi rompido, e já está mais próximo ali do 61.8 de FIBO, já tem uma confluência maior. Beleza? Aqui sim dá para procurar uma entrada com mais tranquilidade, beleza? Partindo aqui agora para o USD-CAD no diário. O USD-CAD no diário, cara, não tem como pensar em compra. Eu vejo muita gente tentando acertar topo e fundo aí, ó. EURO-NZD eu vim acompanhando um tempo, a galera tá tentando comprar EURO-NZD. Não, agora vai. E é só ferro. Por quê? Porque a tendência é de baixa, tá? Não tem o que falar. Então aqui, ó, a gente está na tendência de baixa, o preço retestou ali no diário e está continuando o movimento. Gráfico ali de 4 horas, no gráfico de 4 horas, eu tenho alguns pontos importantes, né? Onde eu identifiquei aqui no gráfico as regiões que o preço pode vir buscar, que foram suportes ou resistências antigos e mais relevantes. O preço acabou de romper uma, então pro gráfico de 1 hora que a gente pode aguardar o reteste dessa região. Só que aqui é o seguinte, galera, ele ainda está muito em cima, tá? Então, para eu buscar uma entrada, esse preço tem que se mover pelo menos mais um pouco aqui, ó, para ter de fato um rompimento. Até agora a gente não tem um rompimento, ele está em cima da zona ainda. Então tem que aguardar um movimento maior aqui para ele vir buscar essa região, beleza? Se o preço fechar aqui acima, ele pode vir retestar níveis maiores aqui, né? E aí a gente usa FIBO, a gente usa FIBO aqui para tentar identificar o melhor ponto de entrada, que vai estar entre essas regiões de 61.8 e 70.5, 70,5, né? Que é exatamente o fundinho que foi rompido ali, ó. Então tem algumas regiões interessantes aí onde eu vou buscar a entrada de venda, tá? Não busco compra, não compro o ativo que está em tendência de baixa, simples assim. Diário agora do Gold. Ó, o Gold quase veio buscar aqui o fundo, né? O último fundo aqui. A gente ainda está na tendência de alta, no meu ponto de vista, não foi perdida essa tendência, tá? Aqui, ó. A gente até vai ter o reteste agora, tá? É o mesmo caso do EURO-USD. A diferença é que a trend do EURO-USD, ela já tinha sido superada, né? Tipo, o preço já tinha voltado para dentro. Então esses são os pontos importantes, tá? Que eu considero aqui do gráfico, que foram suportes ou resistências importantes. No gráfico de 4 horas eu tenho alguns pontos importantes. Ó, o último topinho foi onde ele bateu aqui e retraiu, tá? Então ele está testando aqui agora essa última região, vamos lá, vamos entender aqui o movimento. Ele está testando essa última região aqui perdida, beleza? E aqui eu tenho dois cenários. O primeiro é o preço continuar esse movimento de alta, igual lá no EURO-USD, ou ele vir testar essa região, confirmar de fato o rompimento e a mudança da tendência, beleza? Se a gente identificar um movimento aqui de falha, né? A gente pode procurar uma venda, tem um alvo bastante grande aqui nos 1.774, a gente está falando aí de mais de 5.000 pontos, né? 5.200, 5.300 pontos, beleza? Então aqui ficar de olho, não tenho... o Gold para mim não está muito claro quanto à movimentação. Sempre que há uma troca momentânea de tendência, um rompimento de um fundo importante que daria sim a troca de tendência, a gente fica meio alerta, né? Então aqui eu tenho que esperar, não tem muito o que fazer, beleza? Bom, é isso aí, galera. Espero que essa análise possa ser útil para vocês. Tenham todos aí um bom final de semana, um bom início de semana. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!